Olá, sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Meu nome é Isaías, eu sou violinista da orquestra. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos conversas sobre práticas de improvisação com Júlia Cavalcante. Curta o nosso canal e compartilhe também. A gente vai agora começar uma outra oficina. Oficina não, na verdade vai ser um bate-papo. A ideia agora, desse momento, é a gente tratar de práticas de improvisação teatral. Mais do que uma oficina, agora um pouco diferente do que foi com Douglas, né, que ele trouxe todo um arcabouço histórico, teórico, mais teórico, né, filosófico mesmo, sobre a questão. Agora a gente vai estar tratando mais de práticas com o objetivo de compartilhar um pouco alguns procedimentos com relação à improvisação teatral e mapear princípios, assim, não tem grandes conceitos filosóficos, não tem grandes conceitos teóricos, mas um pouco cruzando alguma coisa de teoria, mas de teorias bem, assim, simples e à mão, que vocês vão perceber, com as práticas que a gente tem desenvolvido ao longo desses 12, quase 13 anos de grupo, no caso, os Geraldos. Então, o combinado com relação a... Está cortando um pouco. E agora? Continua cortando? Vão me falando, tá? Porque... Pra mim aqui tá normal, Ju. Maravilha. Então tá. Caso eu não veja alguma coisa no chat, podem fazer isso que a Carol fez agora. Abre o microfone e fala, tá? Não tem problema nenhum, é para ser uma conversa. Tá bom? Tá bom. Tá cortando, mas dá para ouvir, você vai deduzindo. Eu vou falando devagar, aí o trecho que vocês não ouvirem, vocês imaginam e vão ligando os pontos. Então, bora lá. Eu acho que, para a gente começar, tem uma questão que é, assim, a improvisação. Óbvio que, pelo que eu estou vendo de quem está aí na sala, todo mundo é gente de teatro, enfim, então já vou chover no molhado de falar, de tentar achar uma definição para o que é improvisação, mas vou falar rapidamente. Improvisação é o ato de improvisar. E improvisar por definição, fazer uma solução não preparada, algo que não teve uma preparação anterior, um arranjo às pressas. No teatro, a improvisação teatral, que às vezes parece que isso tem um tom pejorativo, mas no teatro, a improvisação teatral, de todo mundo que trabalha com teatro sabe que o improviso é um recurso constante, que sempre, cada hora volta de um jeito, e a gente sempre está trabalhando com essa ferramenta, com esse recurso, né? E no teatro, a gente tem a improvisação é uma ferramenta muito versátil. Então, só alguém escreveu alguma coisa aqui no chat, só um minuto, porque é para te ver. Pronto, já vi. Se eu não responder alguma coisa que está no chat, vocês me falam, tá? Porque eu não estou conseguindo ler tudo ao mesmo tempo. Eu vou acompanhando aqui. Se você quiser fazer a sua apresentação, eu estou acompanhando o chat, então pode ir adiante e eu anoto as questões ou perguntas. Beleza. A gente tá Beleza, junto. obrigada. Então, no teatro, a gente tem é muito fácil de detectar 3 campos de atuação de utilização dessa ferramenta que é a improvisação, né? Então, a gente tem o primeiro campo muito presente em quem começa a fazer teatro, que é a improvisação como ferramenta de formação. Então, no percurso formativo do ator, a gente, em vários momentos, vive, né, faz improvisações num processo formativo mesmo. Outro campo depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, tá? Outro campo que a improvisação abre uma frente de trabalho é a improvisação como um disparador para a criação de espetáculos, de cenas, e aí ela não deixa de ser improvisação, mas ela tem um olhar um pouco diferenciado e assim, técnicas e conduções um pouco diferentes do que seria de formação, a que está no processo de formação. E ainda um outro campo também muito
assim, fácil da gente detectar, um pouco menos presente no nosso dia a dia do que esses dois primeiros, é a improvisação enquanto linguagem, quando o espetáculo, a improvisação, ela é assumida como linguagem, então ela está presente na encenação. Esse é o caso, isso é muito comum da gente ver na música, né, nas jam sessions, por exemplo, que na verdade ela é a linguagem. Tem a música, e uma das linguagens dentro da música é a improvisação. No teatro é a mesma coisa, então a gente tem grupos, por exemplo, como Jogando no Quintal, que as apresentações deles são na base do improviso. Na comédia isso é muito fácil de encontrar. Na comédia isso é bem presente. Mas a gente também tem outros, cada vez mais, essa questão do improviso está começando a ser mais assumido na linguagem em alguns espetáculos. Esse último campo, que é o da linguagem, da improvisação enquanto linguagem, eu não vou entrar nele hoje, porque queria que a gente fizesse uma conversa muito do ponto de vista do olhar do trabalho do ator, e também com uma possibilidade da gente trocar procedimentos e compartilhar alguns procedimentos que para nós foram muito caros na composição de 2 ou 3 espetáculos nossos. Na verdade, até o nosso penúltimo espetáculo, a improvisação ela era um dos recursos mais potentes de criação. Então, a gente vai se ater mais desses 2 primeiros grandes campos, que é a formação e a criação, e a improvisação como disparador no processo criativo, tá? Então, vamos lá. Eu pensei que talvez é tanta coisa, a improvisação é um mundo de possibilidades e está tão presente de formas diferentes ao longo da história, né? Que eu acho que é interessante a gente começar pensando no quanto que a gente agora, neste momento da história, a gente tem muito presente as escolas teatrais, né? Isso no último século, nos 2 últimos séculos, as escolas de teatro, né, principalmente no último século, surgiram. Então, a gente tem a improvisação muito formalizada nos currículos das escolas. Aí, eu acho que é interessante de se pensar, por que isso está nos currículos das escolas, né? Por que a nossa escola, no caso geral, a gente viveu isso, né? A gente se formou, a primeira formação de Geraldo veio da Unicamp, a gente tinha 3 matérias, 3 disciplinas que eram de improvisação. Então, e aí você vendo escolas francesas que também tem a improvisação na grade, né, no currículo. Aí é interessante a gente perguntar, tudo bem, o ofício do ator surge muito antes das escolas, mas as escolas, elas formalizam algo que já estava em prática. Então, se a gente for dando passos para trás, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, em geral, a gente tem até, o Douglas começa o livro dele, inclusive é um livro, esse é uma das minhas referências bibliográficas, tá, pessoal? Eu vou citar em algum momento. A poesia do ator, o ofício e a formação do intérprete sob uma perspectiva aristotélica. Aqui, Douglas faz uma citação muito preciosa sobre as raízes e a importância das raízes das origens. Tudo isso para dizer o porquê eu estou querendo fazer essa pergunta que vai indo para trás. Então, por que a improvisação é tão presente, tão preciosa nos processos formativos do ator? Acho que é fácil de se deduzir que a improvisação, ela, na verdade, ela é uma fotografia do momento imediato. E se a gente for fazendo o caminho para trás, a gente não precisa nem fazer para trás, né? O teatro vai ser teatro a vida inteira, ou seja, o teatro é a arte do presente, do aqui, agora. Então, em última instância, a improvisação ele traz essa partícula última, primeira, na verdade, do teatro, que é o aqui e agora. Que mesmo que você tenha toda uma dramaturgia, mesmo que você tenha todo um campo referencial, que você esteja a peça inteira milimetricamente marcada, você vai estar constantemente agindo com um arcabouço, com toda uma articulação de informações, né? Mas, de certa forma, quando a gente olha para a improvisação, a gente está olhando para esse aqui e agora, para o imediato. E, dando mais um passo,
o bom ator é aquele que sempre age como se ele estivesse descobrindo aquilo na hora, né? Então, é de se imaginar também que aquele ator que, no seu processo criativo, descobriu muitas coisas naquele momento, ele foi criando uma connaturalidade com o que era o que significa esse descobrir na hora. Tá dando para acompanhar? Tudo bem? Tô falando rápido? Beleza. Então, só para a gente um pouco se situar nesse... Tá, porque senão a gente lida com improvisação, porque é tão normal para a gente usar isso que parece que tem que ter improvisação. E por que tem que ter? Então, é importante a gente se perguntar isso, né? E ainda tratando a improvisação, eu falei, ela é uma fotografia do aqui e agora, né? E tanto na formação quanto em alguns recursos da improvisação como disparador para a criação, a gente usa, estou falando do caso do ator, tá? Existem improvisações para o desenvolvimento de pensamentos de encenação, enfim. Mas no caso do trabalho do ator, principalmente no processo de formação, as improvisações, elas vão estar sempre delimitando um microcosmo, acho que é sem o plural. Aí eu vou puxar uma referência que eu queria compartilhar com vocês e que eu acho que quem não conhece esse livro é bem importante, que é As 200.000 Situações Dramáticas, do Etienne Souriau. Este cara aqui. Depois eu passo, na hora que a gente tiver o momento das leituras, eu vou passando no chat, que eu não tenho a habilidade que o Douglas tem de falar e digitar ao mesmo tempo. Mas eu passo as referências. E por que eu estou citando as situações dramáticas? Porque qualquer ator que for entrar em cena, a gente vai perceber que das primeiras coisas que você vai precisar é saber qual é a regra do jogo. Porque no teatro, as nossas improvisações, elas são delimitadas. Já vou chegar nessa questão de quais são os limites, mas eu queria só fazer essa comparação do microcosmo do aqui agora com esse microcosmo dramatúrgico, o microcosmo do drama, que é a ação dramática. A ação dramática, estou adorando aqui meu gráfico manual, tá? Meu slide manual. A ação dramática, num espetáculo, no teatro, ela se relaciona com mais duas instâncias, para o Etienne Souriau, nessa apresentação que ele faz das situações dramáticas que, no geral, isso para a gente funciona bem, e para mim é bem evidente, inclusive. Tanto que ele está falando uma verdade do teatro. A situação dramática, que é a célula primeira, a menor, ela se relaciona com uma outra, que é a materialidade dessa construção da peça, né? Vamos pensar no espetáculo teatral. Essa materialidade não é só matéria-corpo, cenário, também é a matéria dramaturgia, que é o contorno daquele espetáculo. E se relaciona depois com uma outra dimensão maior, que é um conteúdo referencial. O conteúdo referencial é a que esta dramaturgia alude. Esse conteúdo referencial ele é expandido. E ele fala isso no livro, que um espetáculo é tanto maior, quanto mais universal é o conteúdo referencial a que a obra alude. Então, tudo isso para dizer que quando a gente está na improvisação, atores e atrizes aí vão se sentir contemplados, a gente se sente jogado no meio do nada, né? Entra em cena, vamos fazer uma improvisação, vai lá, entrou, frá! E você tá alone in the dark. Só que, na verdade, você não está... Lógico que você tem todas as questões da instrução da pessoa que está orientando aquela improvisação, mas sempre vai ter pelo menos essas três instâncias. Isso do ponto de vista do espetáculo, tá? Então, a situação, o conteúdo referencial, que é o macro, uma outra referência que é importante a gente considerar aqui, que é o Stanislavski, cada vez mais eu acho que o Stanislavski tinha razão. A Carol, depois, acho que é importante também dar uma contribuição aí, porque tudo isso que eu estou falando
coisas vão se formando enquanto teia. Então, eu preferi não apresentar teoria de um, teoria de outro, porque isso tudo, na cabeça do ator, sustentar o nosso trabalho em cena. Mas o que para o Stanislavski, talvez esse conteúdo referencial, talvez fosse o superobjetivo para o Stanislavski, algo análogo a um superobjetivo, né? Eu estou falando do Stanislavski, gente, eu não vou pontuar especificamente o sistema que ele traz, mas eu estou falando porque ele, quem tem alguma referência, quem for ler, pelo menos a preparação do ator, vai ver que muitas das coisas que a gente vai falar, que eu vou falar agora, se costura perfeitamente com o Stanislavski, assim, com as coisas que ele vai, que ele trata no sistema dele. E a gente, via de regra, faz uma leitura muito superficial dele. Então, de acordo, eu fui ao longo dos anos, com a companhia do Douglas e da Carol, principalmente, fazendo uma leitura aristotélica de Stanislavski. Então, é um convite que eu faço até para um próximo seminário, Carolina. Faça uma leitura aristotélica de Stanislavski, porque ele vai alicerçando essa ideia de objetivo. Enfim, vamos lá, vem comigo. Estávamos falando do microcosmos, falamos dessas 3 camadas, puxei o Stanislavski aqui. Então, é sempre importante a gente ter em vista que quando a gente vai para a improvisação, a gente sempre tem contornos. Um pequeno contorno, no caso, pode ser uma situação dramática, ou pode ser um problema, pode ser um enunciado de um jogo de improvisação, que vai ser um análogo do que seria a nossa situação dramática, né? Então, depois disso, você tem um outro campo que, no processo criativo, é a materialidade da obra, que são quem são esses atores, que lugar isso acontece, que lugar essa obra ocorre, qual é esse cenário, qual é esse texto, e depois qual é o conteúdo referencial a que esse texto alude. O conteúdo referencial de Otelo é muito diferente do conteúdo referencial do Rapto das Cebolinhas. Ambos são teatro, mas falam de coisas, eles puxam universos diferentes, mesmo em Shakespeare, Otelo e Macbeth, diferentes. Estou só evocando o que virá nos próximos minutos. Daqui a pouco teremos um pessoal com Shakespeare aí. Spoiler! Aí, agora, a gente tem lá a improvisação. Então, vamos para a improvisação. No processo formativo, a improvisação, ele é um recurso que a gente faz um jogo, faz outro jogo, depois vai para uma cena improvisada com alguma situação. Esqueci de falar uma coisa sobre situação dramática. A situação dramática, ela, para o Etienne Sorriot, ela é um esboço de forças, é uma estrutura esboçada por forças que têm direções diferentes. Então, tentando dizer isso com outras palavras, figuras, personagens que têm objetivos diferentes. Portanto, gera-se um conflito. Se a gente não tem isso, a gente não tem uma situação dramática. Certo? Deu para entender? Isso, quando a gente for trabalhar com improvisação, com jogos, a pessoa está achando que vai dar aula prática, né? Mas todo mundo que já fez improvisação sabe que este conflito da situação dramática está, via de regra, em todos os jogos, pelo menos que eu conheço, de improvisação. Então, há de haver um conflito. Tá? Estou agora falando do microcosmo da improvisação. Então, mesmo que você esteja sozinho em cena, por exemplo, um clássico no Geraldos é improvisação com um pequeno objeto, dificuldades com um pequeno objeto. Já está no nome, no enunciado do exercício, dificuldade. Então, o conflito está dado, seja quando a gente tem uma dupla, seja quando você está sozinho, tá? Eu estou aqui, gente, de tudo que eu estou falando, eu estou tentando pensar princípios, tá? Para a gente ir mapeando isso. E aí, eu faço isso na minha formação com constância, certo? Quando eu vou para a cena, eu tenho que mapear essa materialidade da minha cena e lidar com todos esses estímulos que vieram na minha improvisação. Agora, eu estou vindo com vocês fazendo o caminho de quem está chegando em cena, tá? Agora eu quero puxar uma outra referência para que a gente, aos poucos, tenha tudo isso na mente
para quando a gente vai listar algumas coisas que a gente vai chegar numa outra teórica, que é a Viola Spolin, que é, na verdade, assim como Stanislavski teve a sistematização é um sistema para o trabalho do ator, a Viola Spolin, ela sistematiza o que para quem está ensinando, via de regra, mas para quem é ator é muito importante ler também, porque ela sistematiza procedimentos para abordar a improvisação. Mas antes da gente chegar no Viola Spolin, ela vai fazendo um check assim das coisas. Mas antes da gente chegar lá, eu queria que a gente fizesse um passo anterior, que é, beleza, estou em cena. O que eu tenho? Todas as informações que me passaram, meu corpo e esta realidade. Neste momento, a gente se dá conta de que tem uma camada importante do processo de formação do ator, que é a percepção, que é o teu equipamento sensorial, que é quem vai fazer a entrada de todo o teu conhecimento. Agora, de novo, vou chamar o Douglas aqui, que nesse lindo livrinho, ele traz para a gente um mapeamento do caminho da construção de conhecimento para o Aristóteles. Então, tudo isso é pré-requisito para a improvisação. E ele é pré-requisito para que a prática da improvisação seja, de fato, uma ação formativa. Então, para você, de fato, ter um conhecimento, você precisa, primeiramente, trabalhar teu equipamento sensorial, ou seja, tua percepção tem que estar aguçada. Tua percepção mesmo, sentidos, tato, visão, olfato, audição, paladar, que é a tua mediação, tua relação real com o mundo. Essa percepção de quem está, de um ser vivente, vai gerar uma série de memórias. Então, você vai ter a memória da temperatura da água, do gosto da água, da temperatura do copo, enfim. E assim vai desdobrando, que vai entrando as camadas anímicas, né? De quem estava comigo quando eu bebia aquela água, enfim, você vai gerando memórias, né? E a memória e a evolução do tempo vai também criando um outro campo de conhecimento, uma outra etapa do conhecimento, que é a experiência. Estou falando isso super rápido, tá, gente? Mas isso mereceria, né, Douglas, semanas de trabalho. Mas eu estou falando isso só para vocês verem tudo que está por trás do que a gente chama de improvisação. Então, a gente vai ter experiência. E aqui, é importante que a gente pense que o ator, ele tem o material, a matéria-prima dele primeiro, a experiência dele na vida. Ou seja, quais são o que ele já viveu, que experiências que ele tem, que vai gerar todo esse arcabouço de memórias. E num segundo momento, um ator que está em formação, ou que já está na prática, ele tem uma experiência no teatro. Então, eu faço improvisação uma vez, eu faço improvisação outra vez, e geralmente a gente faz e erra, faz e erra, faz e erra, faz e erra um pouco menos. E aí a gente vai ganhando esta experiência. Baseada numa percepção, eu percebi a sala preta, minha plateia está ali, meu espaço é esse, enfim. Numa memória que eu já estive nesta sala uma série de vezes, e uma experiência que já vivi alguns caminhos. E aí você consegue escolher os caminhos pelos quais escolher, dentre os caminhos que você já teve experiência, qual que te interessa mais, ou qual é o próximo que você vai arriscar. E deseja-se muito que você chegue nessa quarta camada, que é a da técnica, que é, ok, entendi, decupei a experiência e adquiri uma técnica, ou seja, já sei que caminho escolher, porque em algum momento eu acertei o caminho, isso é coisa de privilegiados, né? Ai, eu conseguia fazer, né, Douglas, uma ação, o Douglas fala isso no livro dele, consegui realizar depois de 7 anos uma ação cênica. Enfim, beleza, estou adquirindo técnica. Enfim, aí teria uma quinta camada, que é o da ciência, mas que aqui eu não vou tratar, porque neste momento a gente vai parar aqui na técnica, porque a gente está tratando da formação e dos processos de criação. Tá todo mundo me entendendo? Tá tudo bem? Tá. Sei que, falei um monte de informações, eu sei que elas se cruzam em várias camadas, então tem essa camada da minha
vida real, do meu equipamento sensório-motor na vida real, e aí tem esse, beleza, entrei em sala de trabalho, então tem todo esse vocabulário do teatro com o qual eu vou criando propriedade. Tudo isso, gente, são os pressupostos. Então, quando a gente vai para uma situação de improvisação, e essas coisas, aos poucos, vão ficando claras para a gente. Estou compartilhando com vocês experiência de quem fez improvisação ao longo de alguns anos e já compartilhou e trocou e percebeu esse tipo de coisas para dizer, olha, você não pode entrar com tudo em cena, é entrar com todo esse arcabouço de informações, certo? E aí a gente vai para a situação da improvisação em si. Ufa! E aí, na situação da improvisação, tem uma questão que tudo bem, Júlia, você falou uma série de coisas, falou de situação dramática, falou da minha vida real, de eu bebendo a água, é tudo isso, é uma panelona mesmo, é um caldão. E aí a gente chega para uma situação bem específica, que é eu diante de uma plateia. E aí a gente vai para as coisas mais de enunciado, para a gente tentar entender esses princípios técnicos mesmo. E só para a gente olhar para isso com um olhar um pouco mais poético, mas não menos técnico e também apolíneo, vocês vão me entender, eu queria fazer uma citação do livro do Douglas, que é... Desculpa, gente, é porque, de fato, o Douglas, nesse livro, ele sistematiza muitas coisas que, para a gente, são muito úteis. Ele faz uma citação do Nietzsche, na página 73, que não na alternância de lucidez e embriaguez, mas sim em sua conjugação, se mostra o caráter artístico dionisíaco. Então, dá para entender isso? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai entrar no Apolo. A gente vai entrar nas... qual é a regra do jogo? Então, a gente vai jogar em cena. Qual é o jogo? Quais são as regras? E aí é importante que a gente olhe para isso, que não é na alternância lúcido e embriagado, mas sim na conjugação de lucidez e embriaguez, que se mostra o caráter artístico dionisíaco. Aqui, para a gente estruturar uma lógica que não existe Dionísio chuta o balde e não tem regra. Não, Dionísio e Apolo andam juntos na criação. E logo na improvisação também. Então, agora eu vou falar rapidinho, porque o tempo está correndo. Passando agora para a Viola Spolin, que é uma figura que, de certa forma, sistematizou e pensou esses princípios da criação, da improvisação, aqui eu já vou cruzar, tá? Então, eu vou falar algumas coisas da Viola Spolin e vou falar também coisas que são tanto do Stanislavski, tanto da nossa prática e das nossas discussões, tá bom? E de outras referências, aí mais esparsas. Então, a Viola fala que para você entrar numa formação, num processo de improvisação, você tem que ter uma assunção da rotina de trabalho e da sua rotina de vida, e encontrar a relação entre essas duas coisas. Então, tudo isso lembrando que eu acabei de falar, né, é o gosto da água, a percepção, percebem como essas teorias se cruzam? Então, é isso, você tem que trazer tua bagagem de memória para o trabalho. Aí tem a importância da instrução, que qual é o jogo que você vai jogar, qual é a improvisação, quais são as regras dessa improvisação. E aqui eu vou acrescentar uma coisa que a Viola não trata, mas o Stanislavski trata muito, que são os objetivos, que isso é algo de suma importância para que a situação dramática se estabeleça. A Viola Spolin tem um recurso que é bem interessante na formação, no ensino, mas que para os atores também é muito interessante se a gente conseguir fazer essa transposição, que é o ponto de concentração, que ela chama lá de POC, que qual é o ponto sobre o qual eu vou me debruçar neste improviso que eu vou realizar agora. Então, eu tenho meus objetivos,
e aí serve tanto no momento da formação, quanto no momento para gerar material criativo para espetáculos, tá? Um momento importante na improvisação é a avaliação, ou seja, a leitura que eu faço da cena. Para isso, é de suma importância que eu tenha plateia. Não tem plateia, que eu minimamente filme e veja, mas a plateia é, assim, o ideal, que você tenha sempre um improviso diante de uma plateia, porque ela é necessária para a ideia de teatralidade. E essa avaliação e essa leitura, que a gente aprendeu como gramática da cena, né? Que a cena é uma escrita. Então, a cada improviso é importante. Isso no processo formativo funciona muito como uma análise, e no processo criativo funciona como, o que deu certo nessas cenas? O que funcionou nessa cena e que a gente pode aproveitar no espetáculo? E isso, a plateia tem essa função importante de registro também e de interlocução para análise. Agora eu estou passando estão percebendo, né, que eu estou falando um checklist mesmo dos princípios da improvisação. Outra questão importante que é o ambiente da improvisacional, que é o ambiente deste trabalho. E ele pode ser de inúmeras maneiras, mas ele tem que ser determinado. Então, ele tem que ser... Enfim, não vou me delongar, a gente vai ver um vídeo bem rapidinho que vai dizer um pouquinho disso. Então, qual é esse ambiente? Quais são esses acordos? Onde é o limite do palco? Quem é a plateia? Qual é o sentido? Ele é esférico ou não? Qual é o ambiente também em termos de poluição? Ter noção de que isso deve estar escolhido, não pode ser casual. Portanto, também da criação. Então, se eu estou aqui convivendo com um bagageiro de coisas aqui, estou em cena, esse bagageiro está na minha... O aspecto importante é a estrutura dessa improvisação. Para Viola Spolin, ela traduz em o que, onde e quem, nessas 3 perguntas. Que para a gente, ao longo da vida, foram surgindo, né? Seja por pesquisa, seja pela prática, que é a surpresa. Então, isso aí dialoga muito com o que o Douglas tinha falado antes também, do cômico, né? Dessa ideia de surpresa. Então, toda improvisação tem que vir uma surpresa, e os objetivos. É algo que precisa estar claro para quando você for improvisar, seja um improviso, seja um jogo, seja um improviso de uma cena que tem uma dramaturgia, a gente vai improvisando, tem que ter claro quais são esses objetivos. E aí, no caso da o que, onde, quem, né? Que são perguntas quase que dramatúrgicas. O ponto de concentração, que é sobre o que eu, ator, vou me debruçar, que haja uma surpresa e que eu tenha claros objetivos. E aí, a Viola Spolin aborda isso com um nome que é preparação para o problema da atuação. Mas como ela trata de ensino, ela vai por um caminho. E que, pensando do ponto de vista do trabalho do ator, eu traria esse caminho que ela traz das relações, da importância da figura do condutor, eu traria para a gente com uma coisa que chama, para o Geraldo, e agora é bem um depoimento da nossa trajetória, que é as referências. Então, eu não posso desconsiderar, ou melhor, eu preciso ter referências. Isso aí funciona tanto quando eu tenho uma linguagem estipulada, ou seja, uma dramaturgia para traçar, tanto quando eu não tenho. Eu tenho que ter referência, ou seja, quem são os meus mestres de atuação, né? Ou referências musicais, enfim, aí outro. Só para encerrar, que a gente tem mais 5 minutos, eu queria pedir para o host passar um vídeo, que é um vídeo bem antigo, é o primeiro making-off do espetáculo Números. A gente teve no Geraldo
3 espetáculos que foram feitos muito na base da improvisação, a partir da improvisação como criação. O Números, o Sarau, o Último Sarau e o Ai Amor. Eu peguei o Números porque, para não se alongar muito, ele é um making off de 2008, então é bem desatualizado, mas que trata muito do processo de criação. Vocês vão ver algumas figuras que sintetizam um pouco algumas imagens, isso que eu estou dizendo, tá certo? Highland, você pode passar, por favor? Respeitável público, muito boa noite. Você vê um trecho do espetáculo Números, do grupo Os Geraldos. O elenco se formou no ano passado, na Unicamp. Números é um espetáculo com pequenas esquetes inspiradas assim, na tradição circense, com uma linguagem um pouco clownesca. E a gente tem 6 pequenas esquetes. Daí a gente deu o nome de Números. Esse tempo é lento, você está fazendo muito rápido, é mesmo formalizado, é o cumprimento. E aí parece que, de uma certa forma, tá entendendo? Você fez e acabou aqui. Você volta e agora não, agora tem aqui. Legal. Ele é menos elegante que o absurdo e mais elegante que o grotesco. Tem um gênero intermédio. Aqui a gente pode cortar já. Desculpa, gente, vamos ter que cortar. Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Para mim, vocês travaram, por isso que eu estou perguntando. A sua imagem está travada, mas a gente está te ouvindo. Ótimo. Então, vou seguir só para a gente finalizar, tá? Para mim, esse vídeo, ele compartilha algumas coisas, porque ele traz cenas de improvisos nossos. Deu para ver, né? Principalmente quem conhece o espetáculo, deu para ver o tanto que tem coisas que estão totalmente descontextualizadas. Não estão, são coisas do processo de criação. Então, tem algumas coisas que o vídeo mostra, que são as referências, né, quando traz o Grock do lado, né, da cena da cadeira, então, esse paralelismo de referências, o limite do espaço, aquela cena final que a gente está terminando a improvisação, mas a gente faz
o limite do espaço para conseguir se situar, né? Essa coisa com a plateia, a gente fazia improvisos com plateia, então a gente fazia cenas, mesmo com o espetáculo não pronto, para a realização no processo criativo, né? A maquiagem, que é uma das materialidades também, considerar a maquiagem como materialidade, que é esse segundo campo que eu tinha falado do conteúdo, né, do que compõe a obra. E aí a análise e a avaliação, quando o Malé entra lá, Malé é o nosso diretor, aquele momento que ele fala, que ele conduz os agradecimentos ali, ele ir avaliando e retornando e devolvendo. Então, para mim, é uma síntese o tempo desses procedimentos que a gente viveu no processo de criação, principalmente do Números, e que tem todos esses princípios que Viola coloca, que Stanislavski coloca, que a gente aos poucos foi percebendo como necessários. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pelo menos vocês podem registrar e depois eu respondo. Ô, Ju, eu alguma queria questão? só... Desculpa a correria, viu? Vocês estão me ouvindo? Eu queria só pontuar, né, uma reflexãozinha que eu fiquei pensando desde o começo até agora, assim, ficou muito forte para mim, que você falou muito do ponto de vista, né, da criação, da formação, desses princípios. Acho que ficou super clara essa exposição, o quanto eles são inerentes, assim, né, à nossa atividade de ator, e o quanto a gente às vezes não pensa muito nisso, assim, racionalmente, assim, né? E o que eu queria falar disso é que, para mim, além dessa questão da formação e do processo de criação, veio para mim muitas questões sobre a nossa postura enquanto ator. Por quê, né? Quando a gente está improvisando, está num exercício de improvisação, a gente está sempre vivo, é como se a gente estivesse a todo momento nos apresentando, diante do risco. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ir lá concatenar todas as nossas referências, tudo que a gente sabe, todas as coisas que a gente já fez, o mais importante, o mais determinante é estar no presente, estar vivo. Estar na realidade. Estar na realidade. Radicalmente é o que a gente tem que fazer em qualquer apresentação, né? Sim. Existe uma marcação milimétrica, mas radicalmente você está sempre improvisando, porque você está sempre no presente. No teatro não tem como ser de outra maneira. E aí, como postura, a gente, às vezes, para o ensaio, quando a gente não está improvisando, entre aspas, a gente parece que desliga essa chave, né? Pelo menos a gente tem tido muito essa conversa nos nossos processos de criação, no nosso processo de criação atual, que a gente está passando no Geraldos. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que é uma improvisação, que né, a gente está sempre improvisando. E que quando a gente está fazendo o caminho, aprendendo a fazer, e a gente faz o caminho de novo, faz de novo pela repetição, esse caminho, a gente vai criando as redes, né, neurais aqui, ele vai ficando, a gente vai acessando ele mais fácil. Isso não significa que ele pode ser feito de maneira automática, porque aí ele não é vivo. Mas, enfim, eu fiquei pensando muito nessa postura mesmo, de lidar com essa radicalidade da improvisação, que a improvisação coloca, esse treinamento de improvisação, ou esse procedimento no processo de criação, coloca a gente num estado muito vivo, né, de levar isso, essa atitude para outros procedimentos que não sejam evidentemente uma improvisação. Porque na base parece que qualquer ensaio ele é feito de uma improvisação, né? E também do quanto que a gente tem que estar sempre... Eu acho que foi Grotowski que disse isso, não sei, não lembro, me perdoem os teóricos, que a gente tem que ser aquele pássaro que bica e o pássaro que vê ao mesmo tempo. Que se a gente está lá possuído, que nem Dionísio, só improvisando loucamente, aí o diretor vai falar, repitam. E aí
não sabemos fazer nada. Quantas vezes já passamos por isso? Damos a bola andando lado a lado. Então, o quanto que a gente tem que estar sempre com a tragédia, com a comédia, sempre parece sempre com esses dois lados. A gente nunca pode se furtar de só se embebedar ou se furtar de querer saber a marcação certinha. A gente tem sempre que estar muito vivo com esses dois lados. Então, me veio muito essa reflexão também para nós, atores, enquanto postura mesmo, sabe? Para além de uma formação, contando com tudo isso, mas pensando mesmo, levando isso para a nossa postura de ator. Sim. Isso mesmo. E muito daquilo que a gente falou, da percepção, da memória e da técnica. Então, uma vez que você viveu isso na improvisação, a ideia é que você mantenha esta chama viva, com técnica. Pessoal, então agora, infelizmente, não queria muito abrir, ouvir questões. Sei que foi um monte de coisa muito rápido, mas a gente, por causa do tempo, vai precisar encerrar.